E daí aqui a gente tem um sistema de equações. Ok, ó. Então aqui eu tenho termos iguais, ó, x ao quadrado e x ao quadrado. O que eu posso fazer com essas linhas? Eu posso tentar eliminar o x quadrado. Ó. Eu tenho x quadrado em cima e x quadrado ali embaixo. E lembra, né? Se eu tiver coeficientes de x ao quadrado aqui, ó, se eu tiver coeficientes de x ao quadrado, eu posso fazer multiplicações por linhas para tentar eliminar. Eu posso ainda, tá? Se eu quiser, eu posso deixar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 41 e o y eu passo para cá e o menos 11 eu passo para cá. Ó. X ao quadrado menos y igual a 11 positivo, certo? E mesmo coeficiente aqui, de mesmo módulo, os coeficientes e mesmo sinal, eu posso subtrair uma linha da outra. Então lembra a brincadeira, né? Copia de cima, copia o sinal, copia o de baixo. Então tá, ó, x ao quadrado menos o de baixo, x ao quadrado, copia o de cima, mais y ao quadrado, copia o sinal, menos, copia o de baixo, não pode esquecer que é menos y, tá? Ó, copia o de cima, 41, copia o sinal, menos, e copia o de baixo, 11. Tá? Isso aqui tu cancela, x quadrado com x quadrado, tu ficou com y ao quadrado, menos menos y mais y, 41 menos 11 dá 30. Ok? 30 passa para esse lado de cá, ó, y ao quadrado mais y menos 30 é igual a zero. Uma equação de segundo grau para y. Muito bem. Certo? E aqui tu tem um valor para y. Como é que pode ser calculado o y? O y pode ser calculado como quadrado de x menos 11. Seria interessante ter isolado o x, né? Bom, mas daí tudo bem. Então aqui tu tem y ao quadrado mais y menos 30 igual a zero. Pensa comigo. y1 mais y2 igual y1 vezes y2 igual. A soma é o oposto de 1 dividido por 1, dá menos 1. O produto é o c sobre a, menos 30 dividido por 1, menos 30. Produto negativo, um é mais e outro é menos. E, então esse 1 aqui vai ser a diferença dos módulos. Tem que fazer entre os divisores de 30 a diferença de módulos, o de maior módulo é o negativo. Vamos ver por 30 e vamos já verificando os divisores de 30 e vamos verificando a diferença dos módulos, os triviais. 1 e 30, diferença, 29, tem que dar 1. 2 e 15, diferença, 13. 3 e 10, diferença é 7, a diferença tem que dar 1. 4 não divide, 5 e 6. Tá? 5 vezes 6, 30 e a diferença dá 1. Lembram, de maior módulo tem que ser o negativo. Então 6 aqui e 5 aqui. O que tu tem na verdade? O primeiro, tu pode dizer, caso y1 seja igual a 5. Tá? Tu tem essas possibilidades aqui tu pode pegar qualquer uma das equações e dizer, tá? A expressão que tu tem é vamos isolar, vamos dizer aqui, ó, dessa equação, ó, que x ao quadrado é igual a y mais 11. Isso o quadrado de x, né? Tá? E daí raiz quadrada de x ao quadrado é raiz de y mais 11. Daí tem toda aquela questão de validez, né? da raiz. Módulo de x é raiz de y mais 11. Tá? Então a gente teria uma equação assim. Então, caso
Caso y seja igual a 5, então tu vai ter módulo de x é raiz de 5 mais 11, módulo de x, tu teria raiz de 5 mais 11, 16, tu tem módulo de x igual a 4. Daria, então, caso y igual a 5, tu teria x... Como é que a gente faz isso? x1 igual a 4 ou x2 igual a menos 4. Daria duas soluções. Desse aqui, a solução, só para o y igual a 5, tu teria 4, 5 como solução, xy, menos 4, 5 como solução xy. Agora, caso y seja igual a menos 6, que é o y2 ali, ó, sendo menos 6. Então, módulo de x é igual a raiz de menos 6 mais 11, módulo de x é igual a 5 raiz quadrada de 5. Então, tu teria x1 já foi, x3. Daria um x3 igual a raiz de 5 ou x4 igual a menos raiz de 5. Teria essas outras soluções aqui, ó. Raiz de 5 menos 6 menos raiz de 5 menos 6. Tá. E é isso que ele... Só que ele bota x1 meio esquisito ali na página 52 ali, ó, nas 53, e na resolução ele bota mais ou x1 é mais ou menos um valor, né? Na verdade tu tem que botar dois valores tem que botar x1 4, x2 menos 4, daí x3 raiz de 5, x4 menos raiz de 5. O x1 não pode ser igual a mais ou menos uma raiz, né? É absurdo isso. Tá? Sim, fecharam os valores ali. Daí tem as soluções x1, y1, x2, y2. Que estranho, os pares ordenados. X1, y1, x2, y1. As soluções são x1, y1, x2, y1, x3, y2, x4, y2. Tá? Essas são as soluções. Ele colocou ali os valores distintos, mas ele procura positivo. Só um pouquinho. A soma dos quadrados de dois números positivos... de dois números positivos é igual a 41. Então tá. Tem que falar dois números positivos, né? Então, isso aqui não entra na solução, porque x e y tem que ser positivo. Isso aqui resolve a equação, não resolve o problema, tá? Isso aqui, um deles, pelo menos um deles é negativo, e aqui pelo menos um deles é negativo também, os dois são. A única solução com os dois positivos é 4 e 5. Os números, então, são 4 e 5. A soma dos quadrados de 4 e 5, 16 mais 25, 41. Né? E o quadrado de 4, que é 16, 16 menos 11, dá o outro número que é 5. Mas isso vai acontecer para qualquer outra solução aqui, né? Essa aqui, essa aqui e essa aqui também. A única diferença é que essa solução 4 e 5 aqui,
x4 e y5 é a única que os valores incógnitos são positivos. Certo? Logo, os números positivos procurados são 4 e 5. O método da adição consiste em adicionar membro a membro as equações de modo que se obtenha uma terceira equação com apenas uma incógnita. Foi o que a gente fez. A gente adicionou algebricamente as duas equações com o objetivo de cancelar o x² e ficar com uma expressão somente em y. Tá? Ah, mas e se eu quisesse isolar o y aqui, dizer que o y é x² menos 11? Bom, daí ia dar um probleminha, porque tu ia ter que levar ao quadrado esse lado e esse lado aqui para poder substituir aqui, porque aqui, ó, é y ao quadrado. Se quisesse fazer por substituição, tá? Daí tem que tomar certos cuidados, porque daí tu eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui, e levando esse lado ao quadrado vai dar um x elevado na quarta potência, daí vai ficar mais chatinho de resolver. Tá? Então aqui o caso é eliminar as equações. E lembra que tu, além de poder subtrair ou somar as linhas, tu pode multiplicar as linhas, tá, pelos números que tu quiser, desde que não seja um número zero, tu consegue multiplicar. E por que é bom multiplicar? Para manter um mesmo coeficiente, pelo menos de mesmo módulo aqui, ou em x ou em y. Tá? E o problema anterior, será que dava para a gente fazer, tentar eliminar as equações? Muito complicado, porque tu tinha uma multiplicação ali, x vezes y igual a 10.000, não, fica difícil separar as variáveis, as incógnitas. Tá? O método da adição é quando tu tem uma incógnita, só uma incógnita numa coluna, só uma incógnita na outra, né? E ela tem que estar na mesma potência. Aqui, por exemplo, ó, eu não consigo eliminar o y² porque aqui eu tenho y² e aqui eu tenho y. Aqui eu consigo eliminar porque as duas é do mesmo tipo, é a mesma parte literal, não é? Então, para eliminar y² até daria, elevando os dois lados ao quadrado, daria um termo y². Só que daí eu vou ter tantos outros termos ali que vai ficar mais complicado a minha equação. Tá? Então o método da adição ele serve ali para eliminar incógnitas, né? E tornar a tua equação uma equação mais simples. Eu vou ver algumas equações com vocês então aqui. Associe cada sistema às soluções x e y. Tá? Nesse tipo de exercício aqui, a gente tem que cuidar pelo mesmo problema que a gente estava falando da aula passada ali, né? Porque assim, ó, conjunto solução é diferente de tu avaliar uma solução particular numa equação, certo? Tu dizer que os valores de x ali e y resolvem a equação não quer dizer que ele é o conjunto, não necessariamente quer dizer que ele é o conjunto solução, tá? Esse exemplo aqui, ó, é bem clássico. A gente viu 4 soluções distintas, né, para esse sistema de equações, mas só um resolvia o problema, tá? Então tem 4 soluções distintas. Imagina se eu colocasse essa equação aqui e pedisse para tu associar aos valores de x, 4 e 5. Uma coisa é falar assim, ó, o par ordenado 4 e 5 é a solução dessa equação? Sim, é a solução da equação, mas ele não é o conjunto solução. Só o par 4 e 5, porque o conjunto solução tem da equação, tá? Não do problema. Tem existem outras 3 soluções no conjunto numérico que nós estamos trabalhando. Então, a gente tem que cuidar muito com a recíproca do que a gente está falando. Um par é solução, mas será que toda solução é aquele par ali? Não necessariamente. Tá? Nesse caso aqui a gente viu 4 soluções e uma só resolvia o problema. Tá?
Então, a gente tem que ter bastante cuidado com esse exercício ali, o 1 ali, né? Uma coisa é falar se o par é a solução, outra coisa é falar se é o conjunto solução, né? Então, para verificarmos se o conjunto, se o par é solução, tá? A gente teria que testar, na verdade. Testando a gente consegue. Pense comigo. Ó, a subtração de dois números é 6 e o produto dos números é 27. Quem seria a solução aqui? Vamos ver, ó. Se eu 1 menos 6 dá 6, não. Vamos ver aqui, ó. 1 menos 0 dá 6, não. 9 menos 3 dá 6. Opa! Ó, vamos continuar nessa aqui, ó. 9 menos 3 dá 6. Verificou aqui, ó. A 3 verificou aqui, ó. 9 menos 3 dá 6. O produto 9 vezes 3 dá 27. Verificou aqui. Pronto? Resolveu isso? Não, tem que verificar se isso aqui também é solução. Menos 3, menos 9. Ó, menos 3 mais 9 dá 6. Verificou. Vamos verificar. Aqui verificou a A, tá? Vamos ver. Menos 3, que é o x, menos 9. Menos 3 mais 9 dá 6. Aqui também verificou, ó. Verificou a primeira equação. Tá? Agora a segunda equação. Menos 3 vezes menos 9 dá mais 27. Então tá, ó. Aqui, ó, eu consegui associar a 3. Mas não significa que esse conjunto, que esses valores aqui necessariamente é o conjunto solução, tá? Pode ter mais soluções, poderiam ter mais soluções. Na verdade aqui só pode ter duas soluções, eu acho. Tem que verificar, tá? Então ao item A eu consegui associar o 3. Só um pouquinho que não está aparecendo tudo ali. Ao A está associado ao 3. Tá? Ao A está associado ao 3. Vamos ver ao B aqui. Ó. 1 vezes 6. Primeiro aqui, ó. 1 vezes 6 dá 6. Posso ir colocando aqui. 6 mais 5 dá 11. 6 mais 5 dá 11, e aqui 12 menos o x, que também dá 11. Tá? Então aqui verificou, ó, 1 e 6, verificou para esse aqui. Vamos ver 1 e 6 aqui também. Ó. 1 ao quadrado dá 1, e 1 menos 1 dá 0. Aqui não tem y, então verificou aqui embaixo também. Tá? A segunda equação está verificada aqui. Vamos ver a primeira equação, a segunda solução ali, ó. Menos 1 vezes menos 8. Aqui vai dar 8 e 8 mais 5. 8 mais 5 é igual a 13. Agora 12 menos o menos 1. Mais 1 dá 13. Tá? A primeira equação verificou. Agora vamos ver a segunda. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Verificou a segunda equação, que não entra no y. Então, eu consegui verificar as duas soluções ali, e as duas soluções estão associadas ao 1. Tá? Vamos ver aqui, ó. Bom, então já descartei essa e já descartei essa. Vamos ver. Pode até acontecer, já pensou? Dois sistemas desse lado está associado a um mesmo do outro lá. Pode acontecer. Tá? Mas vamos ver o item C. X mais y é igual a 1. Então vamos ver essa aqui primeiro. Ó. 1 mais 0 é igual a 1. A primeira equação fechou. Tá? Vamos ver aqui embaixo. O x é 1 e o y é 0. Então eu tenho 1 aqui, menos 2 aqui, mais 0. 1 menos 2 menos 1.
fechou a de baixo também. 3 vezes, aqui daria 0, né? 1 menos 2 mais 0. Fechou a segunda equação. Vamos ver a segunda solução ali, ó. 4 e 3, e menos 3. 4 mais o menos 3, fechou 1. Tá? Então, fechou a primeira equação aqui. Vamos ver a segunda equação. 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4 dá 8, menos 3 vezes menos 3 dá menos 9. Vamos somar isso. 16 menos 8 dá 8, e 8 menos 9 dá menos 1. Fechou essa equação aqui também. E o que a gente diz? Que essa aqui está associada a essa aqui. Tá? A C está associada ao 2. Então, possível, né, que o item D esteja associado ao 4. Mas é importante, né? Já pensou se não tem associação? A gente tem que verificar. Vamos ver. X vale 3, Y vale 4 nas duas equações. 3 vezes 4, 12. Fechou a primeira equação. 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes 4 dá 8. 9 menos 8, 1. Fechou a segunda equação. Tá? Vamos ver a segunda. Aqui, ó. X vezes Y. Então, é esse número vezes esse número. Menos com menos mais. 8 dividido por 2 dá 4. 9 dividido por 3 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. Fechou a primeira equação. Tá? 3 vezes esse número aqui vai cancelar o 3, vai dar menos 8. Tá? 2 vezes esse número aqui vai cancelar o 2, vai dar menos 9, com esse menos aqui na frente, mais 9. Menos 8 mais 9, fechou 1, fechou a segunda equação também. E daí aqui nós temos associado ao item D o 4. Tá? É só fazer substituições ali. Ok? Daí para verificar, mas tem que verificar as soluções nas duas equações, tanto na de cima quanto na de baixo. Essa aqui, então aqui são duas verificações, aqui também. Aqui são duas verificações, aqui duas verificações, aqui também. Tá? Daí a gente vai testando e esse problema a gente resolve desta forma, tá? Inicialmente, mas só não pode confundir, pensar que aqui estão expostas todas as soluções. Se ele falasse assim, ó, verifique se isso aqui é conjunto solução da equação, daí a gente ia ter que resolver as equações para verificar. Tá? Que daí para ser conjunto solução tem só verificando. Me diz aí se eu posso apagar sim ou não. Me diz aí se tem alguém aí. Senhor, tenha bondade. Posso apagar então? A Osana não está aí hoje. A Késia está aí, né, Késia? Tá, então tá. O que eu vou fazer? Eu vou resolver alguns de sistemas ali e na aula que vem a gente vê gabarito. Pode ser? Eu acho. Vamos ver quantos exercícios são ali. Bastante. Temos. Tá. Daí a gente já acaba. Acho que essa semana aqui a gente termina. Se Deus quiser. Vamos ver, deixa eu ver, no exercício 2. Tá. Eu vou comentar aqui o item A. Tá? Quando tu for ver a resolução, daí tu assiste. Ó, Kézia, quando tu for for desenvolver para amanhã, tu pode dar uma olhada hoje à tarde no vídeo, certo? Que daí eu vou deixar as dicas agora para vocês. Ó. Então, olha só, como é que tu vai resolver esse sistema de equação aqui?
tá? O melhor para isolar é o x. Então tu vai botar x igual a menos 7 e o 2y somando aqui passa para o outro lado. Tu vai ter a expressão x igual a menos 7 menos 2y. E tu vai substituir aqui, ó, no lugar de x, tu vai botar menos 7 menos 2y entre parênteses, que multiplica o y. Vai distribuir o y, vai ter uma equação para y, resolve e faz todos aqueles casos, né? Tu vai ter y1 e y2. Para y1 tu vai ter um valor de x, para y2, para y1 tu vai ter um valor para x, para y2 tu vai ter outro valor. Tu vai poder usar justamente essa equação que tu isolou. Aqui, ó, tu vai dizer que x é igual a menos 7 menos 2y, e daí então só substituir o y1 e o y2 nessa equação aqui para os valores de y que tu encontrou na segunda. Daí tu vai ter dois pares x, y, vai ter pares assim, né? Então, digamos, isolou o y aqui, substituiu aqui, deu uma equação do segundo grau aqui que tu vai resolver, certo? Dessa equação do segundo grau que tu resolve, que tem na multiplicação, na verdade tu vai encontrar x1 e x2, né? E tu vai ter essa expressão que tu isolou aqui, ó, x igual a menos 7 menos 2y. Daí para tu descobrir o x, não, o x é o que tu vai descobrir aqui, certo? Daí tu vai ter o x1 e o x2. Perdão, só um pouquinho. X igual a menos 7 menos 2y. Daí tu vai substituir aqui, tu vai ter y1 e y2. Isso, tu vai ter uma equação do segundo grau, y1 e y2 aqui. Daí é só substituir uma vez o y1, outra vez o y2. Tá? Tu vai substituir o y uma vez para cada valor ali de y que tu encontrar nessa equação. E o x vai ser menos 7 menos o dobro do y que tu encontrou. Então, tu encontra para o y1, tu vai encontrar o x1. E para o y2, tu vai encontrar o x2. Sempre na ordem xy, certo? Então, essa equação aqui no item A, duas soluções. Agora, na resolução da B ali, a gente vai ver mais ou menos como é que acontece isso, tá? Mas esse item A, eu espero que tu desenvolva sozinho. Tá? Se precisar, dá uma olhada ainda no desenvolvimento do item B que eu vou fazer agora. Tá? O item B está aqui, ó. Opa! O item B está aqui. Aqui x já está isolado. X é igual a 2 menos y. E aqui x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10. Tá? Então, o que eu posso fazer? Como o x está isolado aqui, ó, cancelamento fica difícil aqui, ó, porque eu não tenho letras com a mesma parte literal. Ó. Eu tenho x aqui, tenho y aqui, expoente 1 aqui, e aqui embaixo x quadrado e y ao quadrado. Eu tenho 4 termos, todos eles com partes literais diferentes, certo? Então aqui, ó, x na 1, y na 1, x na 2, y na 2, partes literais diferentes. Então o melhor método aqui é substituição, não dá para eliminar. Depois eu procuro um ali que dê para eliminar uma equação. Então, x é igual a 2 menos y. Então, no lugar de x aqui, ó, eu vou botar a expressão que ela vale, 2 menos y. 2 menos y tem que ser entre parênteses, claro, porque o x está sendo elevado ao quadrado. E o x é isso aqui, ó. É 2 menos isso aqui é x elevado ao quadrado. Continuando a copiar, mais y ao quadrado é igual a 10. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Quadrado do primeiro é 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4 vezes y, 4y, mais quadrado do segundo, y2. Tá? Quadrado do primeiro, 4. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4y. Quadrado do segundo, y2. E ainda mais esse y2 aqui vai dar igual a 10,
Ok? Esses dois y aqui, mesma parte literal, eu somo. Então, eu vou botar esse aqui na frente, ó. 2y2. Depois vem os termos y, menos 4y. Depois os termos sem y, mais 4. E o 10 que está aqui, menos 10 aqui, 0. Esses dois termos são semelhantes. 2y ao quadrado, menos 4y, menos 6 é igual a 0. Dividindo todo mundo por 2. Y ao quadrado, menos 2y, menos 3, igual a 0. Tá? Dividindo todo mundo por 2. E agora o que nós temos? A gente tem y1 mais y2, y1 vezes y2. A soma é o oposto de menos 2, que é 2, dividido por 1, 2. Produto menos 3 dividido por 1, menos 3. Produto negativo, eu sei que um é mais e outro é menos. Tá? Produto negativo, um é mais e outro é menos. Como? Isso aqui vai ser diferença de módulos. A soma é diferença de dois módulos. O maior é o positivo, porque a soma deu positivo. Então, vamos lá para os divisores de 3. O 1 e o 3. Diferença entre 1 e 3 dá 2. O de maior módulo é o 3 e o de menor módulo é o 1. Tá? Y1 igual a 3, Y2 é igual a Y2 igual a menos 1. Então, agora tem dois casos. Tá? Caso y1 seja igual a 3. Quais as soluções? Eu tenho que x é igual a 2 menos o y1. X, que eu vou chamar de x1 aqui, é 2 menos o 3. O x1, então, 2 menos 3 vai dar menos 1. Caso y2 seja igual a menos 1. O x2, daqui, x2 é igual a 2 menos o y2. O x2 vai dar 2 menos menos 1, mais 1. O x2 vai dar o meu valor 3. Então, eu tenho o conjunto de solução, vai ser tudo isso aqui, Primeiro par. y1, x1, 3 menos 1. Vou botar aqui embaixo, tá? E segunda solução, peraí. Ordem xy, certo? Vamos lá. X menos 1. Vou deixar um pouquinho mais para cá.